Porque assim, esse momento em que a bola desvia de um lado para o outro, né? Que você corre atrás e pegar ela a tempo, são aqueles momentos que assim, que arrepia, né? E esses momentos, será que a gente consegue reconhecer ele no dia a dia? Porque aqui nós estamos preparados para isso, né? A gente não tem aquela preocupação de um conteúdo que a gente tem que passar e tem que vencer isso aqui, registrar lá no livro e tal. Eu fico pensando assim, o que a gente faz no dia a dia quando a bola a gente não consegue pegar, ou ela bate na outra parede e a gente tem que correr atrás. Assim, mas não precisa de ninguém tentar responder isso. É só mais aquelas preocupações. A minha preocupação que eu fico aqui, eu estava agoniado, porque as pessoas acharam que eu estava pedindo lá para parar, não, preocupado porque o Matheus não estava gravando. Agora eu tô. Agora eu tô. Matheus, bota essa porra pra gravar direito. Já tá. Já tem. Você descobriu. Essa turma não tem ordem, não? Que a ciência nunca vai dar conta, né, de chegar nesse sagrado, nesse subjetivo e tal. E aí eu me lembrei, assim, de como foi a minha caminhada pelo sagrado dentro da ciência. E eu falei, não, mas o sagrado está na ciência. Né? Assim, toda vez que eu fui conhecendo, estudando, eu fui percebendo o ponto sagrado disso tudo. As ciências da natureza, as ciências da saúde, elas apresentam para a gente esse universo sagrado. Né? Então, assim, quando o entendimento do desenvolvimento do feto, né? E aí eu já vi cientificamente que os 9 meses de desenvolvimento daquele feto é como se descrevesse toda a evolução do planeta Terra, da vida, né? Que passou de um ser unicelular, que tudo começou, aí vai passando pelo peixe, pela forma dos peixes, né? Porque o embrião respira pelas brânquias. Aí depois passa pelo réptil, né, que ele tem uma cauda, até depois virar um ser mamífero com aquelas características e tudo. Então, assim, imunologia, né, uma disciplina que quando eu fui descobrindo, eu digo, meu Deus, o potencial de autocura que a gente tem. Né? Por que as pessoas não têm esse estalo de que está tudo dentro da gente? Né? E como isso dialogou quando eu aprendi imunologia, dizendo que até um câncer, uma célula cancerígena é uma célula mutante, é uma célula diferente das normais. Então as proteínas das células, elas avisam que elas não são, esse corpo não te pertence. Né? Então elas avisam que elas precisam ser destruídas, né? Que elas não são iguais às outras normais. E a gente tem células natural killer, células assassinas que vão lá, engolem, quando está grande elas começam a lançar toxinas até destruir aquilo ali. Então tudo isso é nosso. Né? E como isso dialogou quando eu fui estudar fundamentos da homeopatia, como farmacêutico, eu disse, mas como é que a homeopatia sem princípio ativo vai responder? Porque o remédio a gente entende o mecanismo de ação, mas e a homeopatia? Aí vai responder porque a gente tem dentro da gente o potencial, a gente precisa se equilibrar para poder a gente dar conta. Então eu acho que essas dimensões da ciência, elas são sagradas, elas nos apresentam o sagrado, né? Mas eu acho que é isso, acho que o subjetivo ele está por trás do objetivo. Depende do olhar que você se permite ter para essa visão da educação e o sagrado. Assim. Um pouquinho disso aqui. A natureza, as observações da natureza, elas transmitem o sagrado, a gente precisa estar atento. Acho que é um pouco por aí. Eu acho que isso que você trouxe é muito importante para a gente não dicotomizar as coisas, né? Quer dizer, o que nós de ciência aprendemos na escola, às vezes não é a ciência. Nós ensinamos a ser peões operadores de técnicas. E essa atitude de encantamento, de desbravamento, de caminhar na incerteza, não existe, mas ela é própria da ciência. Né? Quer dizer, quantos cientistas tinham isso, né? E isso não é transmitido aqui, é decoreba de
de textos fechados. E essa atitude que é da ciência, de trabalhar na incerteza, na pergunta, e esmiuçar aquilo que é o mundo e revelar as dinâmicas escondidas do mundo, isso é sagrado também, né? E como que isso é próprio da ciência, mas essa escola não ensina. E aí eu queria, até agora eu estou comentando muito a partir das falas que as pessoas estão, eu queria fazer uma coisa para contrapor um pouquinho o que você tinha dito, assim, não é contrapor, eu sei o que você estava querendo dizer, mas assim, é como se essa escola, esqueci, assim, nós precisamos de fazer essa busca, mas essa escola, agora estou lembrando assim, ela não forma o ser, ela forma o ser, não forma o ser inteiro, ela forma um ser instrumental. Então, eu lembro muito assim, a Igreja Católica, ela tinha uma pedagogia que as pessoas não podiam ler a Bíblia, né? A Bíblia foi o movimento evangélico que trouxe a leitura, porque eles eram tradutores da Bíblia, porque e ensinavam. E, assim, e os místicos eram subversivos, quer dizer, o cara que trabalha São Francisco, toda a perseguição que ele teve, né? São João da Cruz, Santa Teresinha, quer dizer, eles eram disfuncionais a essa pedagogia. Agora, porque é um outro ser, são projetos de ser diferentes. Um é um ser instrumental que funciona numa lógica que é determinada de cima. E aí não é ensinar essa ciência que busca, mas é uma ciência, uma caricatura de ciência que é só os ensinamentos operacionais dessa ciência que são passados para a gente aprender a operar, né? Então, mas esse modelo é um ser, porque se a gente tivesse em luta contra algo que não é nada, seria muito fácil, nós já tínhamos ganhado a luta. O problema é que nós estamos lutando contra algo que é muito poderoso, que é muito eficaz. Esse mundo que forma esse ser instrumental está numa lógica articulada, extremamente eficaz, e muito do que de riqueza que foi criado nesse mundo está por seres instrumentais. Então, quando a gente vai para uma outra lógica de ser, nós também estamos destruindo algo que tem muita positividade, que é muito eficaz. Nós não estamos lutando contra algo que não é nada. Nós estamos lutando contra algo que é e é muito forte, né? Então, assim, são dois modelos de ser, que nós estamos, um ser que é autogestionário, que gere a partir dessa potência que está em cima, não é uma potência isolada, não é uma autonomia individualista, mas é uma autonomia que se articula pela solidariedade, mas só que essa autonomia que se articula pela solidariedade, ela é imprevisível, ela não está, e isso cria inseguranças no sistema. E enquanto essa outro ser que opera em lógicas são determinadas a partir de cima, são controláveis, e não só é controlável, ele já tem um passado de eficácia. E esse passado de eficácia sustenta esse mundo, o mundo tal qual ele está agora. Então, torna mais complicado um pouco. Nós não estamos lutando contra algo que não é nada, nós estamos lutando contra algo que é poderoso. Por isso que toda mudança ela é traumática. Sabe? Às vezes, uma mudança quando não parte muito de você, quando é uma mudança provocada. Mudança provocada você começa a ver que você está tendo alguns sinais que te provocam a se questionar. Pô, eu fiz aquilo, aconteceu aquilo. Por exemplo, na aula passada do doutorado, teve uma hora que ele estava numa discussão bem legal e tal, mas uma colega nossa, muito querida, inclusive, ela estava um pouco impaciente, assim, não sei o que. Aí ela
falou de um jeito com um outro colega nosso, aí a gente, não, tirou de tempo e tal. Aí quando foi hoje, ela mandou um e-mail coletivo, dizendo que passou o dia se sentindo mal por conta do comportamento dela com a turma, inclusive com aquele colega tal, não sei o quê. Aí eu cá comigo, pensando, vendo e-mail, fiz, pô bicho, como foi o sono dessa mulher? E é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito, entendeu? Mas naquele dado momento, naquele dia, talvez ela não estivesse bem, aí ela se comportou de uma forma diferente, que foi suficiente para elas, ninguém falou para ela que, pô, não faz isso, pelo contrário, a gente teve um estranhamento e tal, o estranhamento foi suficiente para fazer com que ela ficasse, dormisse meio, aí ela acordou e mandou esse e-mail e tal, aí a gente já respondeu. Mas assim, como é que a gente lida, né? Só para fechar rapidinho, na educação, a gente está falando hoje da temática da educação. Aquela máxima que é muito usada, uma máxima freiriana, eu aprendo, eu ensino, mas aprendo, né? Uma aqui assim, infelizmente hoje se limita um pouco em jargões, né? Mas se a gente pegar a profundidade disso e for analisar, ler um pouquinho, voltar a ler o Barbundinho lá, vai ver que ele está falando assim, ó, eu aprendo com você para melhor lhe ensinar. Por isso que eu aprendo, isso acaba repetindo na minha prática, mas é assim, você aprende comigo e eu aprendo com você, mesmo eu sendo professor. Mas não é por aí. Eu aprendo a te entender melhor, porque eu sei que você já é um ser, eu sei que você já tem uma bagagem, eu sei que você tem eu sei que você pode ter situações na sua casa que é muito distante desse tratamento que a gente tem na nossa escola aqui do SESC. Eu sei disso. Sabendo disso, eu vou ficar atento ao modo como eu vou te ensinar, porque se eu for legal, ela não vai sentir confiança em demonstrar numa pintura o que está sentindo, numa conversa do pé do ouvido. Quem está escrito? Próximo aí. Eu me inscrevi por um motivo especial. Mara me emprestou esse livro, é sobre o trabalho que ela realizou, ela e a equipe, e quando eu li achei que é impossível deixar passar em branco. Como ele se insere inteiramente no contexto que nós estamos discutindo, eu pedi agora já no final a possibilidade de falar. Hernando nos indagava ainda há pouco como quebrar paradigmas, inclusive que possibilitem a inserção na grade curricular. E aqui está um exemplo muito claro. O que é que foi feito? Veja o tema: ler para crescer. A gente já pode parar aqui e começar a filosofar um pouquinho. Crescer está separado por uma cara risonha, um sol, chamando a atenção que é preciso crer para poder ser. E quando você é, porque acredita, e quando você acredita no que é, você cresce. É a primeira conclusão que me fascinou. Segundo, isso é um trabalho que foi desenvolvido. Foi uma ideia, né? E o que é que ocorreu nele? Os alunos foram sendo sensibilizados para adquirir